Olá, pessoal, nós estamos aqui hoje abrindo esse webinar falando sobre o voluntariado, trazendo a parte do compromisso, a motivação e os seus desafios também. Nós estamos hoje aqui, eu sou Camila Sartorato, eu sou gerente de projetos no Instituto Horas da Vida, já fiz muitos trabalhos voluntários, inclusive com Horas da Vida, e nós temos aqui como participante o fundador do Horas da Vida, Rubem Ariano, e a Silvia Nakashi, que ela é uma empreendedora social e consultora em voluntariado. Então, eu vou pedir, deixar aqui que eles se apresentem também, para que a gente comece essa conversa. Por favor, Silvia. Olá para todos, né? É uma alegria estar aqui, uma amizade já, né, Rubem, com Horas da Vida de bastante tempo, sempre nessa prosa sobre o voluntariado, e estou muito honrada e feliz de estar aqui com vocês. Acho que a minha história se cruzou com o Horas da Vida, eu coordenei por 15 anos o Centro de Voluntariado de São Paulo, então acho que foi nesse momento que a gente se encontrou aí, mas a prosa sempre foi sobre voluntariado. Muito bom estar aqui, gente. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. Obrigado, Camila, também. Sempre um prazer, né? As nossas conversas são muito boas e sempre em torno de um tema muito importante, que a gente gosta muito, né? A gente vive isso e que dá sempre muito prazer em trocar experiências e fazer as ações em conjunto, que a gente sempre faz. Então, obrigado pela participação, bem-vinda de novo, bem-vinda sempre. Bom, eu sou o Rubem Ariano, sou fundador do Horas da Vida. Eu fiquei muito tempo dedicado, na verdade, eu era do mercado financeiro originariamente, fiquei 18 anos no mercado financeiro e depois me direcionei, depois de um tempo estudando onde atuar. Eu gostaria muito de atuar na área da saúde, foi sempre um sonho atuar na área da saúde e queria fazer alguma coisa que tivesse propósito, alguma coisa que tivesse algum impacto social. E tive a felicidade de me associar com pessoas, isso em 2012, e começar aí a nossa jornada na área da saúde, quando, inclusive, a gente criou o Horas da Vida, ainda era um braço social, ainda era um programa social dentro de uma empresa, e depois, no ano seguinte, portanto, em 2013, a gente separou o Horas da Vida e ele caminha com pernas próprias, de forma independente, como uma organização social, desde 25 de setembro de 2013. Portanto, a gente faz, daqui a poucos dias, a gente faz 8 anos de vida enquanto, como uma ONG, né, como uma organização social. Muitos desafios, né, muitos vamos dizer, caminhos percorridos com sucesso, com dificuldade, mas felizmente a gente vem aí por conta justamente de parceiros, de voluntários e principalmente do nosso time. A Silvia sabe bem do que eu estou falando, né? Contar com um time espetacular que a gente conta aqui no Horas da Vida. Sou muito grato e sempre deixo aqui os parabéns para o time também, porque são os responsáveis aí pelo, felizmente, o sucesso que o Horas vem tendo. Então, é muito gratificante, acima de tudo, e aí a gente tem bastante história para contar e, principalmente, tentar engajar e motivar mais gente para participar com a gente dessa jornada. De novo, obrigado, Camila, pela apresentação e obrigado, Silvia, pela participação. Então, parabéns, né? Estamos em tempos de celebrar aí o aniversário. Vou contar que a gente deve ter se encontrado a primeira vez entre 2013 e 2014, então eu me sinto muito dentro dessa história. Com certeza. Muito Você bom. faz parte dessa história mais do que nunca. Muito bom. Perfeito, pessoal. Falando, então, sobre a questão do voluntariado corporativo e no terceiro setor também, eu queria aí direcionar uma pergunta para a Silvia sobre a questão do voluntariado. Se hoje é uma realidade o trabalho voluntário nas empresas e nas instituições sociais também. Como que você tem visto isso hoje?
Uhum. É sempre importante, né? Eu sempre resgato um pouco esse conceito de compreender que são dois universos bem distintos, né? A organização, inclusive pela lei brasileira, tal, as organizações da sociedade civil, elas são espaço de acolhimento, né, do voluntariado. E, por outro lado, o voluntariado corporativo, né, as empresas, elas são espaços de fomento, facilitação para que seus colaboradores, né, o capital precioso, né, que eles têm ali reunidos, pratiquem o voluntariado. Então, são dois projetos que, inclusive, se complementam, né, porque para que as empresas consigam desenvolver os seus programas de voluntariado corporativo, elas precisam de espaços onde seus colaboradores, como voluntários, possam atuar, e aí, ou organizações da sociedade civil, ou espaços públicos. É um movimento que cresceu, né, bastante nas últimas 2 décadas, né, nos últimos 20 anos. Certamente a lei do serviço voluntário, no final da década de 90, ela trouxe uma clareza do papel que deu uma segurança, né, um espaço de entendimento do papel do voluntário na sociedade, e também momentos que a gente viveu, seja por uma demanda das sociedades de participação, seja, né, resgatando, aí o Rubem falou tanto, né, do propósito, de eu poder fazer alguma coisa ligada a propósito, valores que eu acredito, né, então eu poder estar contribuindo para isso. Hoje existem conselhos, redes, movimentos que reúnem o voluntariado corporativo até para fortalecer a causa, né, junto das empresas, e, por outro lado, também redes e movimentos que fortalecem e facilitam o voluntariado nas organizações da sociedade civil. A gente ainda vive no Brasil alguns desafios, né? Consolidar, né, a vocação de transformar do voluntariado, né, quem faz, quem recebe, né, por meio de ações mais contínuas, né, mais permanentes e, por sua vez, que registrem, né, indicadores, metas e resultados. Eu acho que a gente ainda tem alguns preconceitos, né, para quebrar com relação ao voluntariado, que voluntariado é sacrifício, que quando a gente faz o voluntariado tudo é de graça, né? Que basta boa vontade, a gente sabe que isso não é suficiente, né? É uma decisão que cobra de cada um de nós, né? Exige de cada um de nós compromisso, responsabilidade, qualidade, né? Dedicação, né? As pessoas me perguntam quanto? 100%, né? Mas, por outro lado, a gente viu que venha o que vier, né? Enfrentando ainda, né, uma pandemia, venha o que vier, o voluntariado não cessa, né? Ele se reinventa, se organiza de forma diferente, mas ele não deixa de acontecer, né? Então, apesar da gente ainda ter alguns desafios a vencer, ele é uma tendência que veio para ficar, né? Não cai de moda, aconteça o que acontecer. É verdade. Se eu puder complementar, né? Você citou, Silvia, é muito importante, né? Esse momento que a gente vem passando, né? De pandemia, muito triste em vários aspectos, mas em muitos, né, aspectos mesmo. Mas uma coisa que a gente percebeu foi como as pessoas conseguiram se reinventar, né? As organizações sociais conseguiram se reinventar, e como a gente tem tido muitos exemplos de voluntariado em momentos difíceis, né? Então, você vê o próprio Horas, aí vale a gente mencionar, no ano passado e esse ano também, a gente bateu recordes de atendimento, ajusta de um lado, se adapta do outro, mas a gente bateu recordes de atendimentos e diversificamos e nos reinventamos na forma de atender com uso de tecnologia, às vezes
né, inclusive com educação na saúde, para ajudar na prevenção e na adaptação dos modelos de apoio em tempos de pandemia, né? Então, teve um lado muito interessante de adaptação e de engajamento, né? Como as pessoas perceberam, e eu acho até que não só não cai de moda, como aumentou, né? Tem, pelo menos as experiências que a gente tem, é que esse voluntariado aumentou muito e as pessoas estão mais sensibilizadas, tá? Portanto, mais participativas e querendo ajudar. A gente fica, inclusive, muito, além de grato, é emocionante de ver, né, as pessoas participarem e se engajarem. E foi como você falou, né? Nem muito, nem pouco, na medida, né, que cada um conseguir fazer, sempre dá para fazer um pouco, sempre dá para atuar de alguma forma. Mas eu não sei se eu não sou profissional da saúde, vou dar um exemplo bem prático da gente aqui do Horas da Vida. Quantidade de voluntários, de pessoas que não são profissionais da saúde, eu inclusive, né, sou administrador, e que se doam de alguma forma para responder um questionário, para dar uma entrevista. Eu gosto de trazer o exemplo dos nossos conselheiros, super atuantes, os nossos conselheiros, ajudando a fazer conexões para o Horas da Vida, trazendo pessoas que precisam, pessoas e organizações que precisam de ajuda para que a gente ajude, mas também ajudando com entrevistas, respondendo questionários, né, e inclusive orientando de várias formas as organizações que a gente apoia. Um grande exemplo é o Dr. Gonzalo Vecina, que é profissional da saúde, aliás, né, um dos mais renomados do Brasil, e que a gente tem a felicidade de ser o presidente do conselho do Horas, né, Dr. Gonzalo, e que se desdobra para dar entrevista, para bater papo, para orientar e ajuda muito a gente e as pessoas, né, e as organizações que estão ligadas a gente. Então, então é isso. É muito legal, é muito gratificante ver como as pessoas, do jeito que podem, elas têm se engajado, né, e têm contribuído. A gente precisa, né, de um mundo mais generoso, mais empático, né, que priorize, né, na sua agenda também um pouco esse olhar para o seu território, para uma causa, para o outro, né, de alguma maneira, né? Então, é muito bom, muito bom. É mesmo. Inclusive, até deixar um agradecimento, né? Parabenizar a nossa rede de voluntários. Hoje a gente conta com uma rede de voluntários que atua no setor da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e que atuam voluntariamente. Muitos têm utilizado agora da tecnologia para conseguir fazer o atendimento, né, decorrente à pandemia também, e também ao voluntariado corporativo, que dentro dos nossos projetos corporativos atuam com a gente. Isso é muito nobre, e eles sempre complementam e trazem sempre um vigor para as ações que é impagável. Então, deixar também o nosso parabéns para todo esse pessoal que nos apoia. Isso mesmo, complementando, Camila, como a Silvia bem colocou, e você agora reforçou, o voluntariado corporativo cresceu muito também, né? Então, as empresas que também podem apoiar só por meio de patrocínios, né? E às vezes com doações, etc., que é muito importante, e aliás, a gente vem vivendo tempos onde isso ficou ainda mais, né, latente. Mas também, cada vez mais, elas vêm aumentando o incentivo ao voluntariado corporativo, que é muito bacana, porque isso reverbera, né, são várias ondas de que as pessoas que participam uma vez, a princípio entusiasmadas, incentivadas pela empresa, depois elas levam isso para frente como uma prática, né? Então, isso é muito bacana. E vem crescendo, né, Silvia? Você também percebe isso, bastante. Né? Sim, sim, bastante. E é uma possibilidade, né? A gente tem que compreender que o voluntariado corporativo ele é uma chancela sobre o investimento social que a empresa faz, né?
porque ali ela vai ter os seus colaboradores acompanhando ali o dia a dia do projeto, onde muitas vezes ela fez ali a doação ou o patrocínio, né? A destinação, não importa. E, por outro lado, todo voluntário é um potencial doador. Aonde eu sou voluntária, né? Sou voluntária em alguns projetos, eu me sinto absolutamente confortável de ser também uma doadora, né? Porque são projetos que eu acompanho, então doar me parece muito tranquilo, porque eu estou doando para uma causa que eu estou ali vivendo no dia a dia, nos projetos que eu acompanho, monitoro os resultados e faço parte, inclusive, né? Somo ali, né? E a gente fala de horas da vida, né? E a gente precisa lembrar que as organizações da sociedade civil, hoje no Brasil, elas valoram a hora voluntária, né? Contabilmente, as horas voluntárias, elas são reconhecidas, né? Certamente, tempo é o bem mais precioso que todo ser humano tem, e no voluntariado, e isso é mundialmente, globalmente, quando a gente se apresenta como voluntário, as pessoas têm exatamente a compreensão de que, de forma absolutamente espontânea, eu escolhi doar parte do meu tempo, minha energia, meus talentos, minhas habilidades. Mas de tudo que eu ofereço, certamente a doação e a entrega, que é absoluta, que eu não vou receber de volta, é o meu tempo. Porque talentos e habilidades eu vou até às vezes desenvolver, né? Vou aprender, vai ser uma maneira de pôr a mão na massa, né? E crescer até, né? Mesmo que eu seja um doador, o dinheiro eu vou doar em proporção ao que eu posso, um agasalho, um alimento também, né? Agora, o tempo, não. Aquele tempo foi uma priorização dentro de tudo que tem ali, né? E é esse bem valioso, né? Precioso e de entrega absoluta do voluntário. E muito valorado e valorizado, né? Nas organizações da sociedade civil, inclusive contabilmente, né? Então, acho que isso mostra esse caminho de amadurecimento e de profissionalização também na gestão, né, e no gerenciamento das equipes, dos times de voluntários. Com certeza. E só jogando um pouquinho de luz em cima de uma coisa que você mencionou, né, Silvia, essa parte da transparência, ela é muito importante, né? Então, quer dizer, o voluntário que passa a fazer parte de algo que ele percebe que tem transparência, que tem solidez, que tem, inclusive, transparência nos números, transparência na forma de atuar, no profissionalismo, né? Ele se sente mais confortável em apoiar de outras formas, não só doando o tempo, que é o bem mais precioso dele, né? Mas também se sente confortável de divulgar e de recomendar, de chancelar, né? Aquela organização. Então, a transparência, né, e a forma de atuar, isso são coisas que, inclusive, transparência em números, não só em relatórios, mas também, como, por exemplo, a gente tem no Horas, você sabe bem, a auditoria externa independente desde o dia 1 da fundação, né, do Horas da Vida, que é para deixar bem ainda mais documentada essa transparência. Então, isso ajuda muito até para as empresas se sentirem mais confortáveis em apoiar. Então, é isso, né? O bem mais importante, mais valioso, que é o tempo e usado em algo que tem transparência. Sim, sim. E hoje as empresas têm os programas de voluntariado. Vou dizer para você que a gente tem um grupo de estudos que foi fundado em 2009 de voluntariado empresarial, desde 2009, e nós devemos ter hoje mais ou menos umas 700, 800 empresas no nosso grupo, e todas que têm programas de voluntariado empresarial, mas cada vez mais as áreas de compliance dessas empresas são bastante exigentes, inclusive com a área de voluntariado, né? Porque às vezes fala, mas não está
não está fazendo nenhum investimento, não tem dinheiro envolvido, às vezes é um simples acordo ali, né, um documento que só formaliza ali, né, a ação do programa de voluntariado com aquela organização, porque os voluntários acabam assinando, né, o termo de adesão com a própria organização, mas as empresas têm sido bastante cautelosas e cuidadosas, e as suas áreas de compliance bastante exigentes nas escolhas dessas organizações. Então, reforço, né, essa maturidade que tem que estar em toda a organização, né, em todas as suas áreas, mas a gestão do programa de voluntariado não pode ser esquecida, né? Ela tem que receber esse mesmo cuidado e atenção. E é uma das tendências, né, vamos dizer, do mercado aí, do voluntariado no Brasil e no mundo, né? Não só, isso não é uma característica só do voluntariado brasileiro, mas no mundo, né? Um caminho sem volta, né? Eu diria que um caminho sem volta, e essa dedicação e essa transparência, essa disciplina que as empresas têm, com que as empresas têm lidado com esses temas, né? Com o tema do voluntariado, etc., tem um retorno de visibilidade devido, merecido, justo para a empresa, né? Então, isso é muito importante. Existe um tabu, né, ainda no Brasil, né, um preconceito, mesmo de olha que a gente já evoluiu muito, né, mas existe ainda um tabu sobre a empresa ter alguma visibilidade por conta de um apoio que ela faz, de um voluntariado que ela incentiva, né, ou de um patrocínio. Não, isso é muito importante que ela tenha efeito de mídia espontânea, né, que ela tenha que ela se associa a organizações que sejam reconhecidas, que eventualmente que ganhem prêmios, etc., porque isso gera, né, isso cria um círculo virtuoso, Com né, certeza. de visibilidade, aumento de engajamento, né, e aumento de voluntariado, e por aí vai. Então, a gente vem lutando também contra isso, né? Assim, é para quebrar esse tabu de, não pode falar que vai ter visibilidade. Vai sim, a gente tem que falar para muita gente, para trazer mais gente, engajar mais gente para apoiar, seja pessoa física, seja jurídica, uma empresa. Isso gera um círculo virtuoso, essa visibilidade também. Com certeza, né? E inspira outras pessoas, né? Quebra também aquela ideia que as pessoas têm que é complicado, né? A gente começa a perceber que a prática do voluntariado é realmente uma priorização e escolha de um tempo, né? A hora que eu determino esse tempo, a identidade com a causa, né? Nasce no coração, não tem outro lugar para ele nascer. Essa identidade com a causa e com o projeto tem que nascer no coração. Ela faz esse equilíbrio entre a razão e o coração, porque a gente precisa de comprometimento, a gente tem a lei do voluntariado, a gente tem direitos e deveres, como em qualquer ambiente que a gente estiver, né? Então, esse equilíbrio entre a razão e o coração vai acontecer. Mas é uma escolha individual e é um privilégio. Nós, que somos organizações da sociedade civil, a gente ser o local onde a gente pode acolher o cidadão que quer construir uma sociedade melhor, mais justa, com mais qualidade de vida, né? A gente passando num momento de tanto luto, né, de tantos desafios com a pandemia, poder dizer, eu não fui aquele que fiquei de braço cruzado esperando, né, ver o que ia acontecer. Não, eu escolhi, né, fazer parte, contribuir, seja para a desigualdade social, seja para a garantia da saúde, seja para uma questão ambiental. Não importa a causa, né? É a sua, né? É a sua identidade, é o seu propósito, né? Então, o voluntariado é esse instrumento, né? E ele é interessante porque é a melhor matemática, eu sou sortuda que ainda trabalho com isso, eu brinco. Ele é a matemática mais perfeita, porque é a matemática do ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando com o voluntariado, né? Ninguém perde, né? Para o voluntariado que realiza a ação,
o estímulo, né, dele mergulhar numa cultura, numa ambiência, numa causa que às vezes é tão diferente do dia a dia e do convívio dele, né? Conhecendo aí outros contextos, buscando soluções, né? Fortalecendo seu espírito cívico, né? De cidadão mesmo que participa ali da sua comunidade, né? Aliás, Para quem recebe, é um ganha-ganha, porque amplia serviço, complementa, fortalece, otimiza, gera essa visibilidade, né? Reverbera, né? A sua causa, aprimora serviços, traz novos saberes, novas formas. E para quem promove, seja a empresa por meio do voluntariado empresarial, sejam as universidades e as escolas, né, que hoje também, né, são fomentadoras do voluntariado, facilitando e promovendo, né, o voluntariado, realmente também ganham, né, seja a identidade do seu colaborador, do seu funcionário, ou do seu aluno com uma organização, né, uma empresa, uma universidade, uma escola que tem uma preocupação, né, social, ambiental, seja no desenvolvimento de competências, né, e habilidades. Hoje, as soft skills, né, as habilidades comportamentais tão bem-vindas, né, nos ambientes corporativos. Então, o voluntariado é ferramenta para trabalhar isso, né? Comunicação não agressiva, né? Trabalho em equipe, criatividade, resiliência, né? Tudo isso que a gente pratica no voluntariado. E além de fortalecer a sua imagem institucional e o seu relacionamento territorial, né? Porque muitas vezes a busca é por projetos ali no seu entorno. Então, se ganha quem faz, ganha quem recebe, ganha quem promove, a gente certamente está construindo aí essa sociedade, esse planeta, né, melhor, né? Então, é um instrumento aí poderoso, né, de promover mesmo todas essas transformações, né? Muito poderoso mesmo. E Você Silvia, citou um negócio, desculpa, não estou deixando você imagina. falar, né? A gente está tão boa a conversa, né, Camila, que a gente Não, mas está fluindo. a gente fica Vocês estão trocando, respondendo todas as perguntas. a gente fica trocando e acaba não deixando nem você, que muito gentilmente está mediando, nos perguntar, mas é que, de novo, é muito interessante. Então, você citou uma coisa muito bacana, que é o bem que faz para nós mesmos, né? Então, as pessoas, se a boa parte das pessoas que ainda não praticam voluntariado, se elas soubessem o bem que faz fisicamente, né? Existem diversos estudos, eu ia até comentar quando você estava falando, diversos estudos de que do bem que faz para a própria pessoa, né? Se doar, ajudar alguém, muitas vezes sem querer nada em troca, né? Ou na maior parte das vezes, isso é muito bacana. Então, esse círculo virtuoso. A gente até tinha um slogan do Horas lá atrás, né? Que a gente usa, inclusive, mas que é uma hora que horas da vida, uma hora que muda a sua vida. E a gente costumava Muda dizer, mesmo. e eu costumo dizer até hoje, muitas vezes muda mais a vida de quem doa do que de quem está recebendo, né? Muitas vezes. Então, é muito poderoso mesmo, né? O voluntariado é um instrumento muito poderoso de autoajuda, inclusive. Também. Pode ser até egoísta, venha para o voluntariado, nem que seja para fazer bem para você mesmo, mas venha para o voluntariado. Mas venha, exato. Mas o importante é que que as pessoas façam isso por alguém, e com isso a gente construa um mundo melhor. Sim. E falando até da pandemia, né, como a gente já estava falando, você percebe, Silvia, se teve um crescimento da procura pelo voluntariado agora durante a pandemia? Como que está o seu olhar nesse sentido? Então, a gente está muito animado de tentar fazer uma pesquisa ainda esse ano para entender o voluntariado no Brasil e o impacto, né, de
nessa última década, né? A gente já realizou algumas pesquisas nacionais de voluntariado em anos anteriores. Eu não sei te dizer, Camila, se cresceu. Ele se adaptou, ele não paralisou, né? Foi um susto no começo, porque voluntariado é olho no olho, é abraço, as pessoas ficaram muito aflitas, né? Foram afastadas, né? Óbvio, como tudo, né? O lockdown foi para tudo. E aí, aos pouquinhos, a gente viu, né? As pessoas começaram com pequenas atitudes de generosidade mesmo, uma gentileza com o seu vizinho, com os seus amigos, e aquilo foi amadurecendo para uma questão mais da solidariedade, da filantropia, e aí se organizou um voluntariado muito online, né? Com lives, com webinários, com atendimentos mesmo, né? Prosas individuais, com as visitas online nos abrigos, nas casas de idosos, os drive-thrus, né? O pessoal é muito criativo, fizeram os drive-thrus, levaram um dos hospitais que eu acompanho, fez uma serenata no estacionamento, e aí primeiro de um lado, depois do outro, para que todos os pacientes que tivessem ali as janelas pudessem vir assistir. Então, a gente viu o quanto ele foi criativo, né? As pessoas sentem muita falta, né, da presença física, né? O voluntariado adora, né, estar presente fisicamente nos espaços, nas atividades, mas eu acho que percebeu que a gente pode ter esse modelo que também vai vir para a vida profissional, para o dia a dia das pessoas, que é esse equilíbrio do híbrido, né? Eu não vejo o voluntariado online parar, né? A gente viu que a gente tem um alcance, que a gente consegue, inclusive, abraçar causas que geograficamente às vezes estavam tão longe, né? E a gente consegue, né? Tá perto. E então acho que ele vai se adaptar a esse modelo, né? Do híbrido que vai ser a nossa vida aí, né? No futuro, um pouco presencial. A gente precisa mesmo ter um mapa melhor de qual é o perfil, quais são as pessoas, qual é a característica, né? Que cara que está, né, o voluntariado brasileiro. Vamos torcer para a gente conseguir realizar e aí a gente ter esses dados. Existe uma pesquisa que chama Giving Index, que é uma pesquisa traduzida aqui no Brasil como Índice de Solidariedade, e ela aconteceu no ano passado, e ela traz números não muito, assim, não se destaca, não ampliamos o número de voluntários, né? É uma pesquisa que faz 3 perguntas para cento e tantos países, 130 países, se nos últimos 30 dias você ajudou um estranho, pode ser doar um agasalho ou orientar sobre um caminho. Nos últimos 30 dias, você doou dinheiro para uma organização da sociedade civil, eles fazem questão de reforçar, né, que é para uma organização, e nos últimos 30 dias você doou tempo como voluntário. E aí a média dessas respostas dá a sua colocação no índice de solidariedade, os países mais solidários, etc. E o Brasil fica lá nos números em 130, está lá na média, posição 70, por aí, e a gente está ali numa média de ainda nos 13%, 14% da população brasileira jovem, adulta, né, que tem a possibilidade de optar, de escolher participar como voluntário.
Então, a gente tem alguns caminhos, mas é uma pergunta muito frágil ainda, a gente não tem exatamente o retrato, né, desse voluntário brasileiro, mas vale a pena acompanhar, é realizada pelo IDES, aqui no Brasil, e é o Giving Index, ou Índice de Solidariedade. Muito bom. E, Silvia, pensando, né, nessa problemática ainda do Brasil, como você acha que a gente poderia fomentar isso, né? Estimular essa cultura do voluntariado na sociedade? Eu tenho certeza que é quebrar essa... o Rubem falou super bem, a gente ainda traz aquele ranço, sai o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, né? Que foi mais ou menos aquilo que você falou, né? Eu acho que a gente tem que descomplicar e multiplicar, né? Aonde eu vou, eu falo que eu sou voluntária da Associação Vagalume, assim. Eu faço questão de dizer, eu brinco, às vezes as pessoas me pedem o currículo e eu faço questão, eu falo, olha, pode pôr empreendedora social, palestrante, mas põe que eu sou voluntária, porque isso faz parte do meu currículo, né? É a minha melhor parte, inclusive, né? É a parte da minha entrega e da minha escolha, né? Onde eu faço aquilo que eu realmente gosto, me entrego 100%. Então, eu acho que a gente precisa disso, né? Contar onde a gente faz, mostrar que não é complicado e convidar, né? Eu acho que as pessoas não vêm se não são convidadas, né? Então, nós temos esse compromisso, nós, organizações da sociedade civil, como conselheira de algumas, eu me coloco, né? Sou conselheira da Abrapes, do Minas Voluntário, da Associação Vagalume, eu me coloco no direito de me incluir neste terceiro setor e dizer, a gente precisa convidar as pessoas, né? Mostrar o nosso cardápio de possibilidades de atuação, né? O Rubem falou, não é só as pessoas da área de saúde, há outras formas de contribuir, mobilizando recursos, trazendo parceiros, às vezes apoio na área de comunicação. Então, na gestão, né? Muitas vezes a gente precisa, né, de estratégias e apoios na nossa gestão. Então, primeiro é convidar e fazer essa chamada. Na minha vida, sabe, Camila e Rubem, foi muito fácil. Eu cresci ouvindo, meu pai e meu avô eram médicos, e eu ouvia assim, hoje o vovô vai chegar mais tarde, a gente vai jantar mais tarde, porque ele foi lá na Associação São Pedro do Pari. Na minha cabeça de criança, eram as festas juninas. Eu sabia que tinha uma festa junina, porque eu ia na festa junina. Mas eu sabia que era uma coisa que ele fazia que não era o hospital nem o consultório, e que ele ia, sei lá, 2 vezes por mês, ele e meu pai se alternavam em mais de uma organização. De um lado. Do outro lado, eu tinha uma avó que escrevia braille e nunca teve um deficiente visual na minha família. Ela tinha sido exímia datilógrafa e meu pai era muito ativo na Fundação Dorina Noil, na época, Fundação do Livro do Cego, e ela trouxe a máquina para a casa dela e eu cresci ouvindo ela falar, espera um pouquinho, a vovó já vai servir o lanche, mas a vovó precisa terminar esse artigo, ela precisa terminar essa apostila, essa prova. E eu via que era uma coisa que ela fazia, eu sabia que ela não ganhava dinheiro, porque não era um trabalho, porque eu sabia que ela não trabalhava fora, né? Ela era uma pessoa que trabalhava em casa e tinha essa atividade, e sabia que ela fazia com muita alegria, sabe? Não era uma coisa, é o dia, sabe? Era muita alegria. Então, eu cresci com esse ambiente, né? Então, fazer voluntariado, para mim, sempre foi associado a isso, a uma coisa que eu sei fazer, que eu posso oferecer, que eu faço com alegria, né? Então, foi muito natural eu fazer e também contagiar, né, os meus filhos a fazerem, né?
Então, acho que também tem isso, a gente precisa trazer isso para as nossas rodas de conversa, para as prosas com os amigos, né? É um assunto que tem que estar rodando aí, como outros, né? Nas famílias e tal, que o exemplo, né, também é importante, né? Isso que eu ia ressaltar, né? Eu ia falar justamente do exemplo que você falou agora no final. O exemplo que a gente passa para as pessoas, você teve dentro de casa, foi a mesma coisa comigo, né? O exemplo que nos leva, e por isso que as pessoas têm que dar o exemplo, né? E tem que divulgar. Aí tem uma coisa que, como diria minha mãe, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente tem que contar, tem que dar o exemplo, porque essa é a melhor forma de engajar e de educar pelo exemplo, né? Sim. O brasileiro ainda está sendo educado, né, para práticas. Eu fico muito triste, gente, quando eu ouço assim, campanha do agasalho, ou então, nós recolhemos roupas para o brechó, e alguém fala assim, roupas em bom estado. Eu falo, gente, eu ouço isso, eu tenho 63 anos, eu ouço isso há 60 anos. Quer dizer, como eu ainda tenho que explicar para alguém que vai doar, né, brinquedos e roupas em bom estado. Eu falo, gente, isso já deveria estar... Você entende meu raciocínio? Isso já deveria ser natural. Se eu vou doar para alguém que precisa, eu vou doar num bom estado, higienizado, né? Carro com roda, boneca com cabeça, né? Jogos, um quebra-cabeça que tenha todas as pecinhas, né? A roupa com seus botões, né? Quando eu vejo isso, né, eu falo, a gente ainda está educando para a solidariedade, para a filantropia e para o voluntariado, né? Porque o voluntariado também precisa disso, né? Eu vou doar o meu tempo, o meu melhor tempo, meus melhores talentos, né? Então, a gente ainda tem esse caminho para traçar e para escalar, né? E aí o papel nosso, dentro da nossa família, na nossa roda de amigos, tal, de contagiar, né? O Rubem já falou essa palavra hoje, da gente contagiar para o voluntariado e para a solidariedade, que a gente precisa muito também, né? E nesse sentido, uma coisa interessante que você mencionou, e a gente vem fazendo aqui no Horas, e na qual acredito muito, que é um trabalho muito dedicado às escolas, né? Assim, do engajamento e da criação da cultura do voluntariado nas escolas, com alguns projetos diferentes na educação para a saúde, na educação para o voluntariado. Então, isso é muito bacana. E a gente vê crescendo, né, nas escolas esse movimento, né, um movimento de engajar desde cedo, né, as crianças, e de novo pelo exemplo, de novo por uma explicação e um aculturamento a respeito de quão importante é, né? Chega o palestrante na escola, quando ele se apresenta e ele fala, eu sou um voluntário e vim aqui, né, falar com vocês, ele já gera nele a curiosidade, né? Muitas vezes eu dei muitas palestras em escolas e eles, primeira coisa, você é voluntária? O que é, né? Eu já chegava falando, não, eu sou voluntária. E aí a gente já vai quebrando, né, esses paradigmas, esses pré-conceitos e preconceitos, tem os dois, né? Tem os pré-conceitos e tem os preconceitos também. Então, parabéns aí pelo Horas da Vida, porque a gente vai criar adultos diferentes, com certeza. Até pensando que muitas pessoas que podem estar assistindo a gente sejam pessoas que ainda não exerceram, né, o voluntariado, mas que têm interesse nisso. Até aproveitando o gancho aqui, né, falando do Horas da Vida, a gente tem um link, né, na nossa página em que profissionais da saúde, também outros profissionais que não sejam da saúde,
que eles possam se inscrever. Então, se você for um profissional da saúde e queira fazer parte, né, aí do nosso time, do Horas da Vida, você vai ser sempre muito bem-vindo, e tendo oportunidades e demandas ali, com certeza a gente vai te acionar. E aí queria aproveitar, Silvia, e perguntar, né, tem outras pessoas também que, para essas pessoas, qual o caminho que elas podem começar, né, para fazer um trabalho voluntário? Então, outro dia eu ouvi um amigo até do Parceiros Voluntários, ele falou, olha, gente, ser voluntário hoje em dia está mais fácil que pedir pizza. Aí, hoje em dia tem muitos, primeiro a maturidade dos sites, das organizações, né? Que hoje elas normalmente têm aquele, então, se eu identifico com uma causa, com um projeto, né? Essas ferramentas de busca na internet são muito facilitadas e os sites das organizações costumam ter várias formas de contribuir, né? Sendo um doador, uma empresa investidora, hoje já tem os links até para os programas de voluntariado corporativo e para quem quer ser voluntário. O próprio IDES tem um Descubra a Sua Causa, que é um pequeno gamezinho que você joga ali algumas perguntas, um quiz, umas perguntas, e ele vai te encaminhando para uma causa, ele acaba conectando essa causa aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Planeta, aos ODS, e ali vai conectando com uma grande plataforma de vagas para voluntários, de acordo com aquela causa que você escolheu. Então, as organizações se inscrevem na plataforma, oferecendo, né, as possibilidades de atuação, e o voluntário encontra. E tem o seu território, né? As pessoas falam, mas isso a gente tem que olhar o Brasil inteiro, né? Tem o seu território, né? Uma escola pública, né? Hoje em dia, todas as UBSs com os seus postos de vacinação acolheram. Aqui no meu bairro, eles fizeram uma campanha de acolhida para voluntários que podiam ajudar na orientação das filas, em pequenos cadastros e demandas, que, é óbvio, não é a vacina em si, mas faz aquele acolhimento, né, para não facilitar ali o trânsito dentro da UBS, que, obviamente, nos últimos anos, né, 1 ano e meio, ganhou um movimento que não existia. Então, sempre tem um espaço público, uma causa, uma organização que você pode abraçar. E tem também as plataformas mundiais, né, próprias Nações Unidas, com plataformas de voluntariado só online, né? E aí, óbvio, a gente tem os países de língua portuguesa, não são muitos, mas tem. Quem domina algum outro idioma vai ter mais facilidade de encontrar nessa plataforma das Nações Unidas, mas é um caminho também para o voluntariado à distância. Mas hoje assim, é muito difícil não achar. Assim, as organizações têm sites, páginas nas redes sociais, né, o Instagram, e então a comunicação ficou muito, a gente ficou muito próxima, né, dos projetos que a gente se identifica, né? Então não é a desculpa para não fazer. Muito, né? Muito. E até mesmo o voluntariado corporativo, a gente até comentou no início, a gente vê a motivação que isso causa no colaborador, né? Quando ele faz parte ali de algum projeto, a energia que eles vão ali em cada ação e tudo mais. E, ao seu ver, assim, qual que seria, né, o benefício, o bem-estar que isso pode causar realmente para esse colaborador que faz ali esse trabalho voluntário com a sua empresa? Então, hoje a gente teve até alguns programas de voluntariado corporativo que eles até saíram dos institutos empresariais ou das áreas de sustentabilidade
e de responsabilidade social, ou até mesmo das áreas de comunicação, que era mais o cuidador, tradicionalmente, do programa de voluntariado corporativo, e foram para a área de gente, de recursos humanos, porque, como eu falei, né, é uma ferramenta, né? Voluntariado é uma ferramenta para desenvolvimento de talentos e habilidades, né? Então, um programa internamente na empresa, bem gerenciado, bem planejado, em que eles tenham a orientação e o planejamento, pratiquem a ação e depois se reencontrem para discutir, tanto o bem-estar, né, o orgulho de pertencimento naquela empresa que tem essa preocupação, né, e essa responsabilidade socioambiental, né, tem a questão do desenvolvimento dessas habilidades, né, como eu falei, tão importantes. Tudo bem, todo mundo precisa das hard skills, né? Mas isso, né, ele rapidamente a pessoa vai perceber, né? Eu tenho muitas histórias dos filhos aqui, mas um deles estava se candidatando a um espaço para um trabalho como trainee, né, para uma empresa, e ele, no currículo, descreveu que ele fazia um trabalho voluntário, e quando ele foi falar, na última etapa da entrevista, o gerente, que depois foi ser o gerente dele, em vez de perguntar um monte de coisa, inclusive em inglês, que ele tinha treinado para responder, ficou perguntando como ele organizava o Mac Dia Feliz, que a mãe era anfitriã da loja, como ele ia fazer a festa de Dia das Crianças e de Natal lá no Jardim Leônidas Moreira, no Campo Limpo. E aí ele falou, olha, suas hard skills eu vou ver rapidamente, se você não fala inglês, eu vou ver, se você não sabe mexer com os programas de computador, eu vou ver. Mas essas habilidades tão preciosas, como eu falei, né, de comunicação, de trabalhar em equipe, da resiliência, de conviver com uma realidade tão distante da sua realidade de convívio, o voluntariado é uma ferramenta de aprendizado. E as pessoas sabem disso, né? Todo mundo sabe, né, que é. Então, as empresas também têm feito esse movimento para isso. E eu reforço, o Rubem começou, né, falando do quanto, né, e a geração do Rubem, acho que foi a geração que abriu esse caminho. Eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero ter uma vida confortável para mim, para minha família, mas eu quero trabalhar em alguma coisa que tenha um propósito, que gere um impacto, né? que me dê esse sentimento, né, positivo, né, de valores, né, de algo que eu estou construindo que vai além de um patrimônio físico, né? Então, essa geração, né, de vocês, né, quer isso, né? Então, o voluntariado corporativo mostra que é uma empresa que tem valores, eles não são assim, né? O valor e o negócio, eles são assim, né? Eles estão juntos, né? E o voluntariado corporativo materializa esse propósito, que a gente via tanto escrito, né? Missão, visão e valores, e a gente pratica isso, né? E é um caminho sem volta, né? A gente está vendo agora o ESG, né, que veio com a cobrança, né, dos próprios investidores, olhando, né, o que a empresa faz para, inclusive, fazer os investimentos, né? Inclusive com a sua governança, o Rubem também falou de ética, de transparência, de prestação de contas, né? Então, são caminhos sem volta e voluntariado está aí para mostrar que é possível, né? Horas da Vida, até a gente já está aqui partindo para as considerações finais, mas eu acho que vale muito a gente trazer também que o Horas da Vida ele vem trazendo oportunidades não somente para o voluntário ali, né, a pessoa física,
mas também para empresas que queiram proporcionar esse trabalho, esse voluntariado corporativo, e também, agora com a pandemia, a gente precisou se reinventar também, né, trazendo ali oportunidades de voluntariado de maneira que adequasse, e também projetos, né, que servisse para essas empresas. A gente desenvolveu um dos projetos, foram vários projetos que a gente teve que, né, correr ali para fazer durante a pandemia, mas um deles foi o Juntos no Combate, em que a gente abriu mesmo ali a oportunidade para que empresas viessem fazendo doações de EPIs, equipamentos, médicos, insumos, para que a gente ajudasse, colaborasse hospitais públicos. Então, foi um projeto que a gente teve muito êxito, ainda bem, e proporcionou dos dois lados. A gente auxiliou esses hospitais, como também abriu essa oportunidade para empresas. Além de campanhas também de doação que os próprios colaboradores também de empresas parceiras fizeram, e a gente conseguiu arrecadar cestas básicas, dentre outras. Até queria passar aqui para o Rubem, para ele comentar também, né, de algumas outras ações que a gente fez. Claro, não, uma das que eu gosto muito de destacar é o movimento de voluntariado. A gente fez um projeto interessante com a SAP do Brasil, e que vários voluntários, eles fizeram mais de 17 mil, é o número que eu tenho aqui em mente, mas mais de 17 mil triagens de pessoas em estado com algum abalo emocional, vamos dizer assim, precisando de um direcionamento para psicólogos ou para psiquiatras, e foi muito importante no momento que a gente vem passando, né? E todos nós estamos sofrendo essa pressão, né? Esse desafio. Então, esse é um projeto muito bacana que eu destacaria, e todos os outros que são contínuos, né? Que a gente vem fazendo, por exemplo, esse de voluntariado nas escolas. Mais e mais empresas têm nos procurado para como eu consigo apoiar essa educação nas escolas para a volta às aulas, né? Porque a gente fez isso nas OSCs que a gente atende, por meio desses projetos, um projeto de educação, novamente, em saúde, para o retorno das atividades presenciais. A gente fez ao longo do ano passado, e esse ano continuamos fazendo, e vamos continuar fazendo nas OSCs, mas também nas escolas. Então, para esse retorno, esse é o tipo do projeto muito bacana e contínuo, né, de aprendizado, né, de educação na saúde, que a gente vem atuando. Eu acho que merece um destaque, mas tem muitos, né, tem muitas ideias, e a gente tem projetos que a gente iniciou recentemente, há um mês e meio, não deu 2 meses, de atendimento à distância, onde a gente está levando o atendimento do Horas da Vida por meio de telemedicina, né, de videoconsulta, para vários estados. São 12 estados mais Distrito Federal. A gente aumentou o número de OSCs atendidas de 12 para 52. Então, é a tecnologia ajudando a gente a quebrar as barreiras territoriais, né? E esse é muito bacana, com essa adaptação que a Silvia falou muito bem, né? Do que é presencial e do que pode ser feito à distância. Isso tem nos permitido ajudar a gente em estados como o Acre, por exemplo, sabe? Desde de instalações aqui em São Paulo. Então, bem bacana. A gente começou agora, recentemente, um projeto no Nordeste, numa cidade pequenininha, também com uso de telemedicina. Então, tem várias ações que a gente poderia destacar aqui, e que, eu diria que em todas elas cabe a participação de pessoas, empresas, e tem várias formas das pessoas se engajarem. E termino aí, inclusive, com parte das considerações finais, fazendo esse convite, né? Convite para que nos procurem, que procurem entender um pouco mais do que a gente faz. Eu garanto que é, no mínimo, muito gratificante. Então, é muito, muito gratificante. Então, vale a pena de várias formas. Silvia, se você quiser também deixar suas considerações finais, uma frase, né, para os voluntários aí, ou futuros voluntários que estão nos assistindo. Juntos. Eu convido, né, vem fazer parte, né, eu acho que
a gente poder, né, o ser humano é do ser humano, é da nossa humanidade cuidar do outro, olhar o outro, né? Então, o voluntariado está aí à disposição, é uma forma, né, de cuidar, né, da gente fazer essa atenção com o outro, né? E não existe outra forma, né? A gente tem que se unir, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Assim que a gente vai dar conta, né? É juntos, né? Unidos, juntos, em colaboração, em cooperação, que a gente realmente vai dar conta, né? A gente nunca se viu tão conectado, infelizmente, se não veio pelo amor, veio pela dor, né? A gente viu quanto o planeta é único, né? Estamos todos absolutamente conectados, então que a gente possa se conectar também pelo amor, né? Pelo cuidado com o outro, né? E tempo está aí, né? Só escolher um tempinho e fazer a sua doação, né, para as horas da vida aí, né? Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também, Silvia e Camila. Além do convite, duas coisas que eu comentei logo no começo, que são deixar os meus parabéns e o agradecimento para os nossos voluntários, os antigos, os atuais e os que virão, né? Obrigado pelo apoio e obrigado e parabéns, né? E pela participação também. Obrigado, Silvia. Parabéns, Horas Obrigado. da Vida, né? 25 de setembro, festa. Parabéns. É isso aí. Obrigado. Silvia, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, né, que você entregou para a gente. Rubem, muito obrigada também. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Tenho certeza que foi uma conversa muito produtiva e rica para quem aí nos assistiu até o final. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigado também. Até. Até uma Tchau, próxima. tchau. Tchau.